Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior, por trazer todas as informações tão importantes do mundo do agro, não só para quem trabalha com agronegócio, mas também para todos que se interessam pelo agro, por tudo que nós temos aí no nosso Brasil, não é mesmo? E agora a gente segue por aqui e hoje vamos falar sobre mães e pais de pets e a polêmica envolvendo pessoas que tratam bebê reborns como bebês reais. E aí? E para falar sobre este assunto, estamos recebendo a psicóloga Patrícia Mello. Muito boa tarde, doutora, e obrigada por atender mais uma vez o nosso convite. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Bom, doutora, vamos começar falando sobre as mães ou pais de pets, tá? Esse termo é muito usado pelas pessoas para dizer que o animal de estimação faz parte da família. Mas até onde podemos tratar o animal? Como filho, como parte de uma família? Até onde vai essa diferença, doutora, do ser humano para o animal de estimação? Tratar de um animal, escolher estar com o animal na família é uma oportunidade de várias emoções. São as emoções que nos fazem lidar com o cuidado, com o cuidar desse animal, a necessidade que o ser humano tem de acolher e estar com algum pet, né? Então é uma oportunidade, porque você vê, tem vários animais em vários lugares, pode ser adotado, pode ser comprado, pode ser escolhido, e realmente é uma escolha. E tratado do pet é você ter um tempo adequado para você estar com o animal, se organizar de uma forma porque requer uma condição financeira, um tratamento de tempo, um acolhimento, uma distração e realmente dar um cuidado a esse animal ou animais. Então, assim, até que ponto isso pode ser enquadrado como um familiar? É tanto tempo com esse pet, é tanta dedicação que faz parte de todos os familiares. Então, por isso que as pessoas falam que é uma questão de mais um elemento na família, né? É mais uma busca. O que é comum é que todos tenham animais e se consideram familiar. E o que é normal é que as pessoas se dediquem a esses animais de uma maneira agradável, cuidadosa, que tenham toda a atenção para esse animal, mas que não tenha condições de se deixar de existir. Então, assim, quando você leva o animal para um passeio, para ver um ar, tomar um ar e cuidar e participar com outras pessoas desse animal, você tem que ter o respeito com o animal e não deixar de existir, deixar de ter a sua própria família, se isolar do mundo por causa do pet. Então, você tem que fazer uma organização que ele é um animal, que ele precisa de cuidados de animais. E a família precisa de mais cuidados ainda. Só que quem cuida do animal é tão amoroso, é tão cheio de detalhes, Mara, que eles se consideram um familiar. Porque é muito gostoso, né? Essa reciprocidade que o animal traz para a pessoa, para o cuidador dele. Então é por isso que se confunde. Só não pode deixar de existir. Você tem que ter sua vida social, sua vida financeira, também para a sua própria família e seus filhos. Bom, doutora, até esse ponto aí, essa relação está saudável com Sim. o animal. Só que existe um ponto, por exemplo, que o ser humano passa a sufocar esse animal e tratá-lo como se ele fosse um ser humano. Por exemplo, vai sair à noite, leva o animal junto. Acaba prejudicando também a saúde do próprio animal? Então, existe uma questão, Mara, que hoje em dia, né, nós temos várias condições diferenciadas para os animais. Sim. Então, tem roupinhas, tem alimentação, tem alguns cuidados que algum tempo atrás não tinha. Então, tem lugares que eles conseguem receber os pets. Até ali pode se levar. Então, assim, não são todos os lugares. E se você não puder levar seu pet, você continuar saindo, é saudável. Sim. Agora, se você não sair de casa porque você tem um pet e aí você tem um isolamento social,
aí é um problema que tem que ser tratado. O isolamento social da própria pessoa por querer ficar com o animal, aí já precisa de um tratamento, doutora. Percebe que é da pessoa, do familiar em relação ao pet? Não é se o pet pode ir ou não, é a escolha do familiar em não viver outras coisas devido à condição de ter um pet. Então, assim, você tem que existir, você tem que ter a sua vida normal e ter os seus animais de estimação. Bom, pela lei da vida, a gente sabe que o animal ele vive menos que o tutor. Isso é normal. E quando esse animal de estimação, tratado como um filho, como uma filha, vai embora e o psicológico da pessoa fica atacado e a pessoa não consegue aceitar, como cuidar disso, doutora? Nós estamos falando aqui sobre o luto. O luto tem várias fases, independente daquilo que a pessoa está perdendo. E perder um animal de estimação, a pessoa entra em luto. Então depende como ela vai elaborar o luto, como que ela vai encarar uma condição de perdas. E isso é muito importante a gente entender que carinho que eu estou dando e como que eu vou compreender esta separação que o luto oferece para a gente. Então não é só o pet, é o luto em si, a dificuldade da separação de corpos, né, de vivências e as lembranças que ficam. Bom, tanto na vida de pessoas, de seres humanos, como do pet, nada substitui. Mas assim, para a pessoa conseguir acostumar e sair do luto, é importante ter um outro animal de estimação? Por exemplo, um gato, um cachorro, que são os animais mais comuns de estimação, doutora. É possível substituir com outro pet? Não vejo dessa forma. Eu acredito que cada relação com o animal é única. Então, assim, você pode até ter um outro pet, porque você gosta muito de cuidar dos animais. Mas o luto é único, você tem que viver elaborando o luto até você ter certeza de que você entendeu e aceitou aquela partida. Aí, tendo ou não outro pet, é outra coisa. Entendeu? Não necessariamente um outro cachorro, um outro gatinho ou qualquer outro tipo de animal vai substituir o amor pelo outro. Doutora, na sua opinião, vamos falar de 15 a 20 anos atrás, quando, claro, as pessoas tinham animal de estimação, mas as leis eram outras de proteção aos animais, o carinho era outro. E como explicar o que levou as pessoas a terem tantos pets, porque hoje é muito comum as famílias terem pets, e esse amor até em excessividade? É interessante como as novas tecnologias e tudo que vai, tipo de informação, vai causando para você ter conhecimento de que as coisas existem. As novas tecnologias ajudaram muito você a entender que viver com um animal te faz bem e ajuda você a elaborar uma série de situações como carências, isolamento pessoal, que isso ajuda você a entender. Então, a aceleração das redes sociais e tudo mais, que vem, as informações que vêm acontecendo, ajuda muito. Mas nós estamos passando por um momento de muita aceleração, numa velocidade incrível como as coisas estão acontecendo. E as pessoas tendem a ficar um pouco mais isoladas, mais carentes, mais com necessidade do cuidado em relação ao outro. E isso dá uma vontade de ter uma pessoa, um pet, alguém que você possa cuidar e se sentir amado. E assim, por exemplo, essa carência das pessoas, que vamos dizer pode ser uma carência, aumentou ainda mais, principalmente durante a pandemia, que depois da pandemia, o pós-pandemia, a gente vê que os pets estão mais presentes com as pessoas, né? Na era da valorização humana que nós estamos vivendo, vem até antes da pandemia, esse processo de evolução, de aceleração do tempo e das coisas que a gente vem vivendo, traz essa carência, essa necessidade do cuidar do outro, de ser cuidado, de ter alguém na casa, de ter barulho, de conversar com alguém. Sim, mas a pandemia também ajudou bastante as pessoas que estavam muito isoladas a ter essa emoção, essa sensação de ter sempre uma companhia. Então, o pet se tornou ainda mais possível na vida das pessoas. E eles agradecem todo esse carinho, né, doutora? Porque se eles fazem bem para o ser humano, claro que o ser humano
faz todo o bem para ele, né? Eu espero que sim, Mara, que eles tenham consciência do que é ter um pet dentro de casa. Isso é um bom. investimento muito grande. Isso é bom demais, né? Investir no carinho, na atenção e, é claro, cuidar muito bem. Ter, acima de tudo, a responsabilidade, Sim, né? sim. A responsabilidade de ter um pet e saber que ele é um ser vivo e precisa de muito carinho e ele pode ajudar até a curar depressão, né, doutora? Com certeza. Que a gente ouve muitos relatos, né? É assim, é claro que existem graus de depressão leve, moderada, severa, nível 1, 2, e de acordo com a depressão pode estar atrelada a outras doenças mentais, mas o pet ajuda na companhia, no entendimento sobre as suas dores, na conversa, no saber ouvir, está ali sempre tendo alguém ao lado, né? Então ajuda bastante a se movimentar, né? A cuidar do outro, isso é importante. Muito importante. Bom, a gente vai parar um pouquinho, é o tempo de você ir tomar uma água ou um café e no próximo bloco vem aí a polêmica. Bebês reborns, isso mesmo, virou moda e aí? Essa moda pode ajudar ou atrapalhar ainda mais o psicológico de alguém? Até que ponto você pode tratar uma boneca como um bebê de verdade? A doutora vai explicar tudo isso após o intervalo. Não saia daí. O Record Entrevista de hoje já está de volta. Hoje estamos recebendo a psicóloga Patrícia Mello. No primeiro bloco, falamos sobre a relação dos seres humanos com animais, os chamados pais e mães de pets. E agora, sobre a polêmica envolvendo os bebês reborn. Bebê reborn nada mais é que uma boneca totalmente realista, que lembra muito um bebê recém-nascido. Elas imitam muito o ser humano. Antes, essas bonecas eram vendidas, né, para crianças que queriam um bebê muito semelhante, para brincar aí de bonecas. Só que depois os adultos começaram a comprar essas bonecas e agora, principalmente com a viralização aí desses bebês, os famosos e famosas também estão mostrando os tais bebês reborns que são comparados a bebês normais, a bebês tradicionais. Doutora, até que ponto isso pode ser considerado algo normal? É muito importante nós conversarmos sobre esse assunto, porque está falando muito sobre isso nessas 2 últimas semanas, nesse mês de abril e maio. Então, assim, vou repetir o que você falou porque é importante. Bebê reborn é um boneco, né? É um boneco que imita a hiperrealista. Ele é muito real e é confeccionado por pessoas assim, muito talentosas. Sim. Por que é hiperreal? Porque o peso, o tamanho, a pele, a cor e todos os detalhes são muito bem feitos porque eles querem relacionar a bebês reais. Então, assim, é um boneco que imita, tem até batimento cardíaco, tem a questão do... Abre e fecha os olhos. Abre e fecha os olhos, isso mesmo, Mara. Então, assim, é hiper real. Por isso que há a diferença de uma boneca normal. Então, é um bebê específico para a imitação dos bebês reais. Então, diante disso, viram muitas questões em relação a isso. O que é normal? O que é comum? É muito importante a gente entender que esse assunto foi falado há muitos anos já. E hoje está se falando muito pelas redes sociais e começou a ser entendido de uma maneira maior, com muito mais público, né? Para saber que existem colecionadores que têm 1 ou 2 bonecos que gostam de tê-los dentro de casa como coleção. Então tem esse lado dos colecionadores e tem também alguns comportamentos que são um pouco mais intensos, mais voltados a entender que o bebê é real também, que o boneco poderia ser real. Então, hoje, nós temos essas 2 vertentes. O que embaseia a nossa fala são os aspectos sociais, o que leva uma pessoa socialmente a ter esse bebê reborn, que é um boneco, e levá-lo para a sua vida pessoal como um bebê normal, real. Então, assim, nós podemos entender que o brincar é muito importante. A criança elabora o pensamento, as suas emoções na brincadeira. E hoje nós estamos vendo as mulheres adultas ou
pessoas adultas brincando ou colecionando esse tipo de boneco. Então, assim, se a gente for falar assim, existem outras brincadeiras, outras coleções que fazem com que as pessoas adultas também fazem? Sim, mas a polêmica está porque o bebê reborn, que é uma próximo à realidade de um bebê real, imita, faz a pessoa querer estar junto. Então, assim, o brincar com eles é algo que leva a comportamentos que estão levando a questões problemáticas da realidade. Nas questões problemáticas da realidade, algumas pessoas já responsáveis já estão levando isso em consideração. O que acontece na nossa sociedade? Quando acontece alguma coisa inevitável, que pode ser um crime, pode ser um problema na sociedade, cria-se então uma legislação. Então hoje já tem até o cuidado para que isso não aconteça. Que as pessoas respeitem as filas, respeitem o local de trabalho das outras pessoas e que entendam que o bebê é um boneco. Porém, eu queria muito deixar aqui o meu respeito por as pessoas que realmente têm problemas de saúde mental e que lidam com essa situação de uma maneira problemática. Sim. Então, eu acho que nós, da sociedade, e também nós, profissionais da área da saúde, temos que entender que existe uma diferença. E realmente existem pessoas que simbolizam esse boneco como alguém da família. E a gente tem que ter um mínimo de respeito e consideração com essas pessoas. Tem as brincadeiras, tem a intromissão, a falta de educação, tem aquilo que é inconveniente, sim, isso existe. Mas também existe, Mara, a pessoa que realmente entende e acredita que aquele boneco é uma criança. Então, você tem que saber diferenciar e respeitar o que cada um sente. Porque, na realidade, a pessoa que ela precisa de um tratamento, como a doutora explicou brilhantemente agora, esse bebê faz parte da vida dela e da família dela, porque ela precisa de tratamento. Isso. E ela tem algo que precisa ser cuidado. Isso. E, por exemplo, até na hora da venda, existem até lugares, doutora, que estão fazendo até o nascimento desse bebê. Sim. Ok para quem quer brincar, como você disse, para ter uma brincadeira saudável. Por exemplo, amigas compram, aí vão fazer uma festa, todo mundo levando o seu bebê reborn, quem está mais bem vestidinho ou não. Ok, algo saudável, mas ir a uma loja, fazer o nascimento desse bebê e chegar a procurar até um hospital para levá-lo, aí já estão passando um pouco da realidade, né? Então, aí tem que ser investigado, né? Então, até que ponto que ter esse objeto, né, simbólico é saudável ou não? Tem pessoas que utilizam essa boneca como algo de bebê real. Então, ela deixa de viver outras coisas para viver em função do bebê, que é um boneco. Então, é um isolamento social, é uma tristeza, uma tristeza profunda, ela não sai para não deixar o bebê sozinho. Então, assim, passou daquilo que é considerado no desenvolvimento humano, aquilo que é da normalidade. Então, quando isso estiver acontecendo, e às vezes é uma carência, às vezes é um luto mal elaborado, às vezes é a perda de uma criança. Sim. Então, às vezes a pessoa está elaborando seus sentimentos em relação a essa boneca. Ela pode ser um instrumento terapêutico, em algumas abordagens psicológicas, nem todas, que vai fazer com que essa pessoa possa elaborar esse luto, possa elaborar sentimentos reprimidos ou traumas que tenha passado. Então, isso até pode existir. Porém, identificando essas questões, procure um profissional da área da saúde, porque a pessoa não está adequadamente caminhando para o lugar seguro. Ela realmente precisa de ajuda, ela precisa de um psicólogo, de um tratamento que vai realmente elaborar essa sensação de carência e de traumas que foram vividos. E não é só ficando com o boneco que vai resolver. Tem que elaborar, tem que falar, tem que sentir e falar, tem que usar o pensamento. É isso que a gente tem que fazer. Nós sabemos muito que a vida, ela imita a ficção também, né, doutora? Por exemplo, os famosos, hoje a internet, os influenciadores que levam esse tipo de produto, esse tipo de boneco, tanto seja para venda, quanto para expor como se fosse um bebê real.
isso prejudica a pessoa que está assistindo, que está vendo esses vídeos? É preciso ter um limite? Nem na confecção e nem na venda eu não vejo que seja problema. Cabe à pessoa que está sentindo necessidade de ter muitas bonecas, de se endividar em relação a isso, ou então ter um arsenal de bonecas, realmente verificar se é necessário ou não. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a condição de dizer sim e não para as coisas que não nos fazem bem. Então, a pessoa está vendendo, tem muita coisa vendendo aí na cidade, no comércio, então a gente vai procurar aquilo que lhe faz bem. E a família, a rede de apoio, os profissionais da área da saúde estão ali para ajudar a pessoa a escolher aquilo que ela compra, a quantidade que ela compra, para melhorar essa aflição que ela pode estar sentindo e por isso essa necessidade de compra e de ter tantos bonecos. Bom, ou seja, a família pode ficar sempre atenta. Uma mulher que ela está usando o bebê como se fosse real pode estar com algum problema psicológico. Então, procure um profissional, não é mesmo, doutora? Sim. E sempre olhar, até as crianças com esse modismo, tudo isso. Sim. Então, sempre olhar e a qualquer indício, sempre procurar alguém que possa ajudar, um profissional da saúde. Com né? certeza. É assim que tem que ser. Essa é sempre a dica, não é mesmo? Essa é a dica. E quem quiser saber um pouco mais de você como profissional, a doutora que sempre vem aqui dar dicas especiais, fala com você, é só procurar nas redes sociais, não é mesmo, doutora? Sim, patriciamelo.psicóloga. E tirar todas as dúvidas aí. E se você está preocupado com alguém aí do bebê reborn, com certeza essas dicas do programa de hoje vai servir para você até ajudar essa pessoa aí que está entrando nesse modismo, que às vezes sai do modismo e entra no subconsciente da pessoa. Não tem problema em ter o bebê reborn. A questão é como lidar com ele. Você pode até ter uma coleção de bebês, se você pode e quer ter essa coleção. Mas a maneira como você vai lidar com essa boneca que é importante. Você tem que continuar existindo, ir para lugares, ter uma família saudável, cuidar de você, ter saúde, e ter suas coleções, não só de bonecas, como outras coisas que você gostaria de ter e te faz bem. Muito obrigada, doutora, pela sua participação e o nosso programa de hoje fica por aqui. Se você perdeu algum momento, é só acessar Record Rio Preto no r7.com e você continua com a nossa programação especial de sábado, porque o Marcos Paiva está chegando com Tá No Ar Interior, com muita novidade e entretenimento para você. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau!